Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar um episódio, um tema muito interessante, maternidade independente. E nada melhor do que uma mãe independente para falar sobre tudo isso. Tenho aqui a Betina, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Adriana, super obrigada. Essa clínica linda. E a gente vai bater muito papo, porque ela vai dividir generosamente essa jornada e ela faz todo um movimento na maternidade independente e a gente vai conhecer um pouco dessa história que também já está relatada no livro. Então, para a gente começar, Betina, conta um pouco de você, quem é você e a sua jornada pessoal. Vamos lá. Bom, eu sou uma carioca que mora em São Paulo há muitos anos e eu sempre fui uma pessoa que deu muito foco no trabalho. Então, eu trabalhei. E aí, as coisas iam acontecendo, independência financeira, viagens e tudo, e o tempo ia passando. E eu não tinha casado, minhas amigas casando, e eu lá, assim, tinha um relacionamento e outro, e o relacionamento não aconteceu. Quando eu cheguei, mas tô resumindo bem, tá? Tem muita história aí. Mas aí, quando eu cheguei, depois dos meus 35, 36, 38, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque tinha uma vontade muito grande dentro de mim de ser mãe. Eu nunca imaginei outra forma de ser mãe, a não ser casar, ter filho e tudo. E aí, o tempo foi passando e não aconteceu. E quando eu cheguei nos 38, eu me lembro muito bem, eu estava na minha casa, sozinha, assim, olhando o horizonte, eu falei, o que vai ser da minha vida nos próximos 5, 10 anos? E aí veio um monte de coisa na minha cabeça, só que eu tinha zero referências. Google não tinha nada para explicar para você como é que você podia ser mãe nessa altura da vida. E eu não tinha essa ideia de fertilidade, planejamento de maternidade, não tinha nada disso. Simplesmente eu fui no meu ginecologista, que me indicou um especialista em reprodução, né, assistida, e ele falou, olha, eu acho melhor você investigar, porque você tem uma chance de ser mãe através de uma produção independente. Até então. Eu não tinha me apropriado ainda desse termo, que eu não concordo com produção independente. Eu acho uma coisa muito mecânica, industrial, e a gente tá falando de amor, né? Então, toda mãe que é independente põe muito amor, né? Já começa com amor, porque a jornada não é nada fácil. Então, existe muito amor nisso. Mas enfim, quando eu fui no meu ginecologista e ele me indicou, aí eu tive o meu primeiro contato de como seria a minha jornada na maternidade independente. Mas eu não tinha um benchmarking, sabe? Eu não tinha nada, não tinha livro no Brasil, não tinha blog, não tinha site. E eu consegui lá fora uma referência, que é a Miki Morissette, que eu até falo dela no livro, porque ela conseguiu me trazer tudo aquilo que eu não sabia. Existe um momento, né, quando você vai fazendo o processo, que você fala assim, eu preciso primeiro congelar para depois, né, fazer a maternidade independente, só que eu não tinha tempo, porque eu já estava chegando aos meus 40. E aí, Adriana, eu me lembro muito bem que eu tive que dar um passo atrás, entender que eu não tinha um parceiro, entender que eu não teria tempo para arranjar um namorado, para ficar mais ou menos uns 2 réveillons com ele, para saber se eu ia casar com ele, para depois ele, de repente, sabe, achar que dá para ter um filho e ter um filho e acontecer. Então não tinha tempo. E aí eu comecei o primeiro contato com o congelamento, que me deu força, que eu falei, congelamento é isso? Porque as pessoas acham assim, que você vai engordar 5 quilos se você fizer um congelamento. E não é nada disso, né? A gente sabe que não é, que tem muita ansiedade, tudo. E aí eu falei, é isso? Então eu vou partir para a jornada. Eu quero ser mãe e eu vou ser mãe dessa forma, apesar de nunca ter sonhado com isso. Zero. Então, eu tô falando muito rápido, mas daqui a ali foi uma caminhada e muitas coisas internas que eu tive que lidar também para conseguir chegar na minha filha, né? Então, tem ali muita história ali. Mas, em resumo, foi isso. Então, Catarina, ela nasceu em 2013, quando ainda, né, não tinha nem Instagram, a gente não sabe, não sabia nada. E hoje ela já tem 10 anos. Segue essa jornada aí. E quando
quando você pensou, né, então na maternidade, nessa maternidade independente, então do sonho de formar uma família de um outro jeito, mas que é totalmente viável, genuíno, né? Genuíno, legítimo, quer dizer, na verdade, legítimo. E aí precisa de um outro gameta. Você tinha os seus óvulos e precisava aí do espermatozoide. Como foi a escolha desse doador? Eu acho que essa parte do doador é a fase mais desafiadora, né? Por quê? Porque você está escolhendo uma célula que vai ser o pai 50% da sua filha. Então, na época que eu fiz, em 2012, né, não tinha um banco internacional estabelecido, estava já quase chegando, mas eu só tinha o brasileiro, né? E as regras brasileiras, você tem muito menos características, o doador não tem identidade civil e é isso mesmo que você tem que trabalhar com o pouco que você tem. Então eu tinha na época 7 características, que era a cor do cabelo, cor do olho, altura, peso, hobby, profissão. Acabou. E tinha também tipo sanguíneo. Acabou. Então você, na verdade, tinha que imaginar na sua cabeça uma pessoa que eu imaginei ser parecida comigo para tentar escolher e ver. E eu recebi uma planilha Excel, não era tudo que tem hoje, computador, photomatching, né? Não existia nada disso. Eu tive que escolher ali na criatividade. Eu me lembro que a clínica me pediu para escolher, olha, você tem que escolher 6, vamos dizer, números, né? Porque não é identidade. Aí eu me lembro, Adriana, que para mim foi tão difícil esse momento que eu fui pro shopping, eu pedi uma taça de vinho e aí eu peguei a planilha e comecei a escolher. Imagina, tinham 100 nomes. Não era muito, 100 nomes. Mas eu tinha que escolher... muito. Mas é muito, Eu tinha que escolher 6. E aí, o que aconteceu? Escolhi 6, mandei, bebi meu vinho, né? Pra dar uma relaxada naquele momento esquisito. Porque doador é uma palavra esquisita. Não constava no meu dicionário. No seu, sim, que você trabalha com isso. Mas o meu, não. Então, eu me lembro que... Eu falei, olha, escolhi 6, tá aqui 6. Aí a clínica falou, olha, só o 6º tá disponível. Eu falei, mas então eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, só o 6º. E foi o 6º, entendeu? Então, assim, é um processo difícil, é um processo que a gente quer conhecer mais desse doador, porque hoje o Banco Internacional, ele te dá essa opção. Mas, por um lado, eu acho... Eu tenho as minhas, enfim, resistências em relação a isso, né? Mas eu converso com mulheres que elas preferem materializar o doador, né? Para entender como é que ele era quando bebê, a voz dele, o estilo. Então cada uma fantasia um doador, mas eu era mais, acho que, racional. Acho que porque eu só tinha aquilo para escolher, eu não tinha muita opção. Então eu prefiro menos nesse caso, sabe? Para você não ficar alimentando um monte de coisa. Muitas fantasias. Muitas fantasias, sabe? E talvez até uma idealização que pode se confundir nesse processo, porque no relato também que eu acompanho, também dos meus pacientes, eu acho realmente o mais desafiador é a questão do doador. Quem é esse doador, né? E é uma coisa que a gente não pode medir, então é uma pessoa que você imagina, não conhece, mas de qualquer forma não é uma pessoa, é um espermatozoide. É uma célula que tá ali, é um negócio que tá ali que vai estar dentro de você, né? Que você não tem controle nenhum. E o medo também eu falo com algumas mulheres, todo mundo tem um medo do banco, e se o banco errar? Né? Eu escolhi o A, aí ele põe o C. Aí eu conversei, né, até pro meu livro, e assim, não existe como errar, porque não são 10 por dia, né, 50. É muito pouco, porque eles são muito criteriosos. Muito, entendeu? E mesmo o banco de sêmen nacional, e hoje já melhorou bastante com o passar dos anos, a gente já tem, lógico, né, como é cumulativo, já tem mais doadores, aqui a gente não pode pagar. Sim. E hoje, agora, recentemente, na legislação, até um familiar de até 4º grau pode doar, mas gente, vamos lá, não dá para ter filho com o pai ou com o irmão, né? Então, seria muito mais adequado essa questão da doação de 4º grau quando é um
um casal homoafetivo feminino e não uma maternidade independente. Sim. Então, na maternidade independente tem esse recurso e hoje, né, depois de 10 anos, né, a gente já tem o Banco Nacional, o Banco Internacional com muitas informações, e o Banco Nacional hoje também já oferece muito mais informação. Sim, oferece, com certeza. Não pode ter o que tem lá fora, lógico, né? porque cada um tem sua legislação. Isso, mas e lá fora tem essa coisa do comércio. Você sabe que quando eu entrevistei para o meu livro, assim, a doutora Érica, do Procid, ela falou: Betina, as pessoas vêm aqui de uma forma genuína doar, porque elas querem ajudar, porque elas não ganham nada, elas têm que vir aqui depois, uma vez, depois 6 meses depois, né? Claro, elas ganham um espermograma, ganham alguns exames para elas, mas é o ato de doar mesmo, porque elas passaram por isso, ou alguém na família, ou elas mesmo passaram com a sua esposa, ou com alguém parente muito próximo, entende? Sabem da dor que é, né, essa coisa da infertilidade, então eles doam, entendeu? E vários parceiros doam exatamente falar, bom, no meu caso, eu ainda tenho uma qualidade seminal que me permite isso, e eles realmente ajudam outros casais porque sentem essa dor, e isso, então é muito... É genuíno mesmo. Não é um comércio que é aquele garotão com 20 anos que quer pagar a faculdade dele, vai lá e doa um monte lá e ganha $100, $150. Não é um comércio, né? Então, fora do Brasil, sim, porque pode, por outro lado, sendo um comércio, né? Então o número de doadores interessados é muito maior. Claro. E aí a gente consegue fazer. E até existe um critério, mas também aqui no Banco Nacional, que tem um número de doadores. Então, de vários que tentam, é um super funil para efetivamente. Porque é o critério de qualidade, né? Que existe. Eu acho, né, super válido isso, importante isso para quem vai receber esse material. A segurança do processo. A segurança. E realmente a gente pode falar que hoje o Banco Nacional é absolutamente seguro. Sim. E o Banco Internacional tem lá suas vantagens de oferecer, né, um número maior de características e, sobretudo, o photomatching, né? Isso. Que isso já, esse scanner facial, gente, que aqui analisa mais ou menos 12 mil pontos, que você consegue compatibilidade. A gente faz isso tanto para óvulo quanto para espermatozoide. Então, é algo interessante ver a foto de quando era criança, às vezes escutar a voz, e aí essas informações, aí para algumas pessoas é isso a fantasia. Porque, Adriana, você concorda que de bebê você pode mudar muito quando você ficar adulto? A gente nem se reconhece. A gente não se reconhece, Tanto é que quando nasce, você pode mostrar uma foto do bebê, de vários bebês. Nossa, olha como parece comigo. Todo bebê parece. É lindo, né? Todo bebê parece lindo. Né? Então, assim, é fantasia. E nesse processo de maternidade independente, quer dizer, você não tinha uma questão de dificuldade para engravidar. Não. Tinha a idade. Eu tinha a idade. E a gente pode fazer tanto a inseminação, que é estimular o ovário a produzir um número maior de óvulos e transferir o sêmen para o seu útero. E a outra possibilidade é a fertilização, que transfere o embrião pronto. Foi o que eu fiz. E como foi essa decisão? Na verdade, foi uma recomendação de fazer a FIV logo. Mais pela idade também. Mais pela idade. Então, assim, eu nem considerei as duas opções, sendo sincera, né? E a FIV, eu acabei fazendo 3 tentativas. A primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira vingou. E aí, Adriana, eu acho que uma coisa fundamental é o que hoje você tem mais, mas na minha época não tinha muito, é esse acolhimento com essa mulher que tá na ansiedade de não vai a primeira, não vai a segunda, pode não ir a terceira. Então, é uma coisa muito importante, ainda mais quem é de maternidade independente, porque normalmente é um processo muito introspectivo. Ninguém fala assim, gente, oi, tudo bem? Tô fazendo uma maternidade dependente. Não é uma coisa, é muito. Se você fala para 1, 2, 3 pessoas, eu falei para 3 pessoas. Meu pai já era falecido, mas a minha mãe não sabia, entende? Então, assim, pouquíssima, 1, 2, porque existe a frustração
frustração, existe toda aquela angústia, existe a ansiedade, existe assim, será que vai dar certo ou não? Será que eu tô no caminho certo ou não? Porque é uma coisa, um caminho que você não tem muita noção. Não tem certeza. Se bem que na vida a gente também não já tem treinamento para maternidade. Já é um treinamento, pois é. Mas uma coisa que eu percebo, né, com várias mulheres que chegam até a mim, é que existe uma vontade, uma voz que fala muito forte e que essa voz acaba sendo o motor para que elas fazem toda essa jornada, sabe? Todos esses passos, tudo muito sozinha, de uma forma muito introspectiva. E aí, por isso que eu falo, cara, quando você tem o seu bebê, que chega, que essa coisa tão transformadora, a gente tem que sentir muito orgulho mesmo, porque é uma vitória mesmo, né? Uma vitória não só da vida, mas uma vitória de você ter enfrentado toda essa parte psicológica também, que é uma coisa demandante, essa parte psicológica, eu acho. E a maternidade em si, ela é desafiadora, né? Eu falo, independente da rede de apoio, de ter ou não aquele parceiro, é um processo feminino, né? Do parir, do amamentar, do cuidar, né? Desse recém-nascido. Então, por mais que você compartilhe isso, você tem muito do feminino envolvido em tudo isso, né? E no processo de gravidez é o seu corpo, né? Se eu encarnar 1000 vezes, primeiro que eu já faço uma negociação para voltar como médica de reprodução assistida. Mas voltar mulher, porque eu acho que esse ter o embrião e desenvolver um ser humano dentro de você é único. É muito milagroso, né? Você olha e fala assim, uau! Né? É um sentimento muito forte. E como foi essa vivência sua? Assim, lógico que você elaborou, a sua maternidade independente foi muito mais planejada, porque você teve um processo para atingir isso, né? Lógico que nas gestações de reprodução assistida, elas são realmente mais planejadas. Mais planejadas, claro. Mas ao mesmo tempo que ela é planejada, ela é cheia de surpresas ao longo desse caminho, da vivência da gravidez e do pós-parto. Como é que foi esse caminhar para você da gravidez e do nascimento da Catarina? Você sabe que as pessoas perguntam, elas estão loucas para saber assim, o que deu errado, né? Todo mundo quer saber assim, o que deu errado. Nada deu errado. Eu vou te falar assim, um único inconveniente na minha gravidez inteira foi que um dia, 1h da manhã, num frio danado, julho, né? Porque eu tive a Catarina em setembro, eu tava com muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. Liguei pro meu médico, ele falou, toma Tilenol. Sério, eu não tenho Tilenol em casa. E aí eu tive que sair na farmácia à noite, 1h30, pra comprar, porque não tinha delírio, não tinha rap, não tinha nada disso, não tinha iFood, não tinha nada. Então eu até achar uma farmácia 24. Então foi um único perrengue. Agora, o que eu tinha a meu favor? Eu sempre fui uma pessoa que eu cuidava da minha alimentação, eu sempre fiz exercício, então isso acho que colaborou muito para eu ter uma gravidez sem nada, não teve diabetes? Não teve não sei o que, pressão alta? Não. Então assim, foi muito tranquilo. Eu fazia exercício, eu comia bem, inclusive, Adriana, eu tava trabalhando pra caramba. Reunião comigo, depois do almoço, pra eu não dormir, era o seguinte, era com uma fruta, dá licença, desculpa, eu preciso comer minha fruta, tô grávida. E eu fazia a reunião comendo, pra exatamente não dormir. Eu fui e comia pra me alimentar, porque eu era regrada, né? 3 horas eu comia, cada 3 horas, e pronto, e fluía, sabe? Todo mundo respeitava, porque tá grávida, tá aqui, né, na minha barriga. Tem o poder da gravidez. É o poder, então eu digamos que eu usufruí o poder da gravidez. Entende? E o pós-parto? Olha, o pós-parto é um desafio independente de qualquer coisa, né? Vamos combinar. Ainda mais que eu não consegui amamentar, eu amamentei 1 mês, foi muito difícil, enfim, pra mim, eu tive que lidar com essa coisa de que eu não curtia amamentar, foi um problema que eu tive. Mas eu tinha um esquema, uma rede de apoio forte na minha casa, e eu consegui passar. Eu acho que quando a Catarina fez 1 ano, Adriana, eu bebi tanto, assim, uma champanhe, assim, sabe? Que eu falei,
conheci. Um ano. Eu juro, o aniversário dela de 1 ano foi muito emblemático pra mim, porque veio minha família toda, porque eu tava feliz assim, porque eu consegui, porque é uma vitória, né? E a gente tem que celebrar as vitórias, principalmente a gente que, né, se abdicou de muita coisa. Eu abdiquei, claro, né? Com certeza. De muita coisa, de relacionamento, de, sabe, de estar, mas não significa que você nunca mais vai ter, tá? Porque essa é uma pergunta que me fala, será que eu vou ter alguém vai querer uma mãe independente, não vão achar que é muito feminista, não vão... Nada disso, tá? Mito, sabe aquelas coisas? Poxa, mito ou verdade? Mito. Lógico, porque é mãe e mulher. Isso. Né? E até uma questão do feminino que precisa ser cultivado e conservado da maternidade é você continuar sendo essa mulher, que lógico, que nesse pós-parto é um pouco confuso, com o processo de amamentação, o corpo voltando, né? Tem o leite, sangramento, então isso tudo mexe, né? Mexe, e você saiu da sua rotina, foi retirado daquele lugar, agora fica mãe ali com um bebê recém-nascido que depende de você para sobreviver. Isso. Mas continua sendo mulher. Mas né? você sabe que você falou uma coisa assim, depois que eu me tornei mãe, a minha feminilidade, eu acho que aumentou bem mais, eu senti mais, porque no trabalho, várias mulheres podem estar, que estão vendo a gente, devem estar se ligando nisso, porque às vezes a gente tinha que ser muito mais masculinizada para se impor, para, né, no trabalho, para poder, né, enfim, ter o seu espaço, né, isso eu tô falando mais para trás. Eu senti que eu era um pouco mais masculinizada, exatamente porque eu tava nessa, né, eu tinha equipe, eu tinha coragem, ninguém podia falar da sua coragem, do seu desafio, porque, poxa... todo mundo fala isso. Então, quando veio a maternidade e eu, né, a licença, maternidade para você refletir, isso só me fortaleceu como mulher. Então, a minha feminilidade, assim, ficou muito mais aflorada, posso dizer isso, do que no passado, entendeu? Por essa questão de ter que se impor, né, Sim, na carreira. Na carreira, né, a gente sabe disso. Não que isso não é uma regra, não é uma regra. Mas é frequente. Mas né, tem áreas que são mais frequentes, tem áreas que são menos frequentes. E também quando nasce uma mãe, eu acho que nasce dentro de si uma força maior. Eu falo que é a salsicha na frente do cachorro, sabe? Boa. E aí você sai correndo, porque você tem um mega foco ali, que é seu filho. A prioridade muda, a cabeça muda bastante, né? Mas é o ônus e o bônus também. Tem momentos tão maravilhosos, né? A gente só tá falando aqui, né? Mas tem momentos maravilhosos que você vê, acompanha, o primeiro passo, o primeiro sorriso, mamã. São coisas assim tão milagrosas que a gente, né, e a gente começa a dar valor, né, essas pequenas, num abraço, num beijo, as coisas que tem valor, num olhar, né, do seu filho, um carinho que ela faz. Pô, nossa, até hoje, assim, um beijo, um abraço. Mamãe, eu te amo. Imagina! Não é? Não tem preço, não tem preço, sabe? Bom, você como uma grande mulher, né, que vivenciou isso e que agora compartilha e inclusive escreveu o livro. Como é que foi esse processo de escrever esse livro, de dividir essa jornada? E conta, assim, dos maiores desafios nesse processo da maternidade independente e depois que você relatou no seu livro. Olha, o que mais te perguntam a respeito disso? Tá, eu vou falar o processo do livro. Quando eu me vi lendo um livro americano enorme e eu falei, meu Deus, como é difícil, muitas mulheres não vão. Eu tive a sorte de saber inglês, eu sei inglês, mas quantas mulheres sabem, né? Não tinha Google Tradutor naquela época. E é mais difícil, não tinha Kindle, não tinha nada. Eu não me lembro se tinha Kindle. Mas enfim, o que eu acho é que eu senti uma vontade muito de dividir, eu fiz um site para isso, porque a gente que passa por isso, a gente fala, eu não tinha nada. E você não era um caso único, né? Você tava sem referência, mas você depois percebeu o quanto de mulher que estava naquele lugar. Sim, e porque eu vou te dizer uma coisa também, são poucas as mulheres que têm essa pretensão de se expor, porque eu acho que a mãe independente, ela já acha que está fazendo uma coisa errada, o que eu acho errado, né? A gente não está fazendo nada errado, porque eu nunca quis ser uma mãe independente, simplesmente é um direito que eu tenho de exercer a minha maternidade.
maternidade. Eu não consegui um parceiro. E aí eu faço sempre essa pergunta: o que você acha melhor? Você enganar um cara, casar, só para ter um filho, depois se separar? Olha a consequência que isso pode trazer pro seu filho, ao invés de assumir, olha, deu timing, puxa, não consegui. Eu não me considero uma incompetente, porque eu sempre fui competente no meu trabalho. Eu, cheguei a ocupar espaços muito bacanas, só que eu não consegui achar um parceiro que eu quisesse, porque se fosse qualquer um, eu conseguia. E os critérios de seleção só vão aumentando. Todo mundo falando, você é muito exigente. Tá bom, eu sou exigente. Me deixa ser. Eu não achei, entende? Então, as mulheres já acham que estão tendo algo errado. Porque tudo que não é tradicional é considerado, um tabu. É mais difícil. Para os nossos pais, por exemplo, várias mulheres relatam que os pais ficam com medo, falam assim, espera mais um pouco, não toma essa decisão agora, você não vai dar conta, entende? Então, assim, existe um medo, que já é passado para a geração e que não é assim, Eu sempre comparo, Adriana, na minha mentoria, quem está me assistindo vai saber isso. Eu sempre falo assim, gente, no Brasil, são 11 milhões de mulheres, de mães solos que tem. Quantas mulheres lá que estão desprivilegiadas, que não têm conhecimento, que não têm nada, que são mães solo e elas carregam, e elas lutam, e elas vivem, e todo mundo sobrevive. Por que a gente, com com estrutura, conhecimento, não vai conseguir, dar conta disso, sabe? Então eu acho que não tem que ter esse sentimento de que tá fazendo coisa errada. E eu quando fiquei grávida, eu falava pra todo mundo, não, eu fiz de forma independente, eu escolhi um doador, porque existia um desconhecimento generalizado em relação a esse tema. Hoje, com vocês médicos, se expondo, falando, dividindo, e com você compartilhando, e eu compartilhando, a gente tem informação. É claro, que o Dr. Google é como uma competição ali, mas você tem que saber filtrar, um profissional responsável e tudo. Então, assim, me deu essa vontade de dividir porque eu não tive nada. Então, como eu sempre fui de comunicação e tudo, nunca tive problema de falar, eu sou extrovertida, sou uma pessoa que gosto de falar, gosto de gente, de pessoas, eu falei, eu vou seguir esse caminho. E eu falei, a melhor forma de eu passar tudo que eu passei, de eu registrar tudo que eu passei é por um livro, E não diz aquele ditado que na vida você tem que ter um livro, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Você já fez tudo? Eu já fiz, já tô checklist. Já mas fiz pode tudo. escrever mais, não, eu quero. Eu quero fazer a segunda edição desse livro, porque eu acho que agora, com a mentoria que eu faço, eu recebi muito feedback de outros sentimentos que eu não tive. Sentimentos, assim, mais profundos, de mulher, profundos de medos, e eu acho que eu posso colocar mais molho, sabe, no molho real mesmo no livro. Dividir mais experiência, porque o tempo passou. E o tempo passou. Porque você tinha a sua experiência compartilhada com algumas pessoas e agora você tem o universo da mentoria que amplia absolutamente e o próprio livro, isso. porque tem gente que fala, quer escrever, quer se conectar comigo e dizer, eu li o livro, não sei o quê, e me agradecer e obrigada por compartilhar, porque a gente sabe que não tem 20 escritores que falam sobre isso. Claro que não. É muito pouco. Ainda é escasso. Ainda é escasso. Nos Estados Unidos, você procura Single Mom by Choice, tem um monte, São várias. Inclusive, eu comprei vários livros, mas é diferente lá. Algumas vão mais profundamente, outras muito superficialmente. E qual a pergunta que mais te fazem? Adriana, tem aquela pergunta que é 100%, não é nem 90%, é 100%, que é o seguinte, eu vou ser chamada de egoísta pelo meu filho por eu não ter dado um pai para ele? É egoísmo eu não dar um pai para o meu filho? E eu falo assim com muita tranquilidade. Uma mãe independente, ela é a única referência que o filho tem. É você, como mãe. Então, o seu filho vai crescer com você com uma conexão tão grande que ele nem vai alcançar falar para você que você não deu um pai para ele. Entende? Porque o amor é tão forte e essa mãe sabe, e a criança reconhece quando ela é muito amada, quando ela é assim, todas as barreiras, todas as fases e etapas que essa mãe
mãe passou para realizar o sonho. A criança não... Para ter aquele ser humano aquele ser humano tão desejado, tão amado, tão batalhado, que não existe isso, não existe, sabe? Então eu acho que é uma pergunta que vai porque, de novo, né, aquela sensação de que tá fazendo coisa errada, né? Não, já tô fazendo coisa errada, me desculpa. E não é nada disso, né? Hoje a minha relação com a minha filha é tão forte, é tão... Quem conhece a gente sabe que nem eu canso. Ela vai falar pra mim, você foi uma egoísta, me deu um pai. Pode falar numa família, né, talvez desestruturada, onde a filha não se sinta amada, porque quando nasce uma filha, você tem também a comunidade ao redor. A minha filha não tem só a mim, tem meus irmãos, tem todo, minhas tias, minhas primas, minhas amigas, os maridos. Você tem e as conexões que ela vai fazendo na vida dela, independente da mãe, ainda bem, né? Mas o que rege tudo isso? É o amor dessas pessoas, é o amor que eu tenho por ela, que ela tem por mim. Então ela não tem por que falar que eu fui uma egoísta, porque ela enxerga também modelos familiares que não são legais também. Ela fala isso pra mim. Nossa, aquele pai ali, sabe? Ela repercebe, né? Percebe modelos legais, mas também percebe modelos que não são legais. E a gente sabe disso, né, Adriana? Com certeza. E que existem pais que não são legais. Então, exatamente. E eu acho que essa mulher amadurecida, com seu desejo, elaborando esse processo, é diferente, né? Eu até brinco, falo que filho de óvulo congelado, da mãe de óvulo congelado, nossa, é muito mais esperto. Eu falei, por quê? Não é porque o óvulo ficou congelado, não, porque essa mulher elaborou muito essa maternidade. Sim, imagina. Então, quando chega, sabe, flui aquele amor que já estava desenvolvendo. E a maternidade em si, ela é um processo de desenvolvimento, como a gente tem como ser humano em tudo, né? Isso. Não é só a maternidade, na nossa profissão. Isso, e é todos os desafios que você tem como mãe, eu também tenho. Claro que não tem parceiro do lado, tem coisas que são mais difíceis. Tipo, segurar sacola no supermercado, não tem ninguém, o carrinho sou eu. Não, tô brincando. Mas é verdade. Mas pode contratar também. Também pode, marido de aluguel, né? Ai, gente, vou contratar. E me conta um pouco da sua mentoria, que agora você faz para ajudar as mulheres nesse quesito. Olha, a minha mentoria, eu tenho duas frentes. Uma é para aquela que quer começar a jornada, tá pensando, meio que não sabe por onde, né? Como é que eu começo a minha jornada? Como é que eu escolho? Como é que eu escolho, né? Planejo, o doador, tudo isso. Faço esse acompanhamento, são encontros ao vivo, porque eu acho que o ao vivo dá muita troca. É muito legal, com outras mulheres também que passam por essa fase. Eu tô com isso, eu fiz essa pesquisa. Então a troca, a gente fez aqui, a troca é muito boa. E eu tenho mães na prática, são mulheres que já são mães ou gravidíssimas, que estão ali, né, na boca do gol. E a gente discute as questões do dia a dia. O que ela vai passar? O que ela precisa ter de segurança financeira, operacional, escola, discurso, porque não é só o discurso para criança, é o discurso para os outros também. O que você vai dizer? Si mesma. E para si mesma. Você tem que comprar a sua história. Eu falo sempre isso. Não adianta você fazer um negócio que você não compra. Você tem que comprar a sua história. Você tem que ter orgulho dela e você tem que falar de nariz para cima. Eu sou uma mãe independente, eu fiz isso, sabe? E eu acho que isso é um amadurecimento. Agora, tem que se sentir ainda mais empoderada. E assim, nas mentorias o que eu percebo é que as mulheres se ajudam ali, e elas se escutam e elas se enxergam uma na outra. Então isso é muito legal, né? Você poder oferecer isso, sabe? E eu quero mais, eu quero fazer mais. Eu faço também mentoria individual, porque às vezes a pessoa tem receio e tá muito no começo, porque às vezes o começo é o que eu faço agora. Então é uma coisa mais individualizada, sabe? Então organizar esses pensamentos, porque você, né? sabe, e dividir as reflexões. Essa fase inicial para qualquer processo, né, já é bastante desafiador. Então, e às vezes esse encontro aí só com você, que já tem essa experiência, para
confidenciar é mais fácil do que num grupo inteiro. Porque lembra que já é um processo introspectivo, né? E cada caso é um caso, né? Ontem eu fiz uma mentoria com uma mulher de 50 anos, que tá com uma outra visão, com outro momento, entende? Então, cada um é um, né? E essa individualidade tem que ser sempre respeitada, seja lá qual for o processo, né? E dessa decisão. E surge essa mãe, de onde veio esse desejo? E até muito da experiência dela dentro dessa família, porque retoma muito quando se torna mãe a relação com a sua própria mãe e com essa rede toda. Então acho que tem muito desse lugar que ocupa, de elaborar tudo isso. Sim, né? Sim, é e muita desses coisa. Próprios, dessa culpa que você fala, né? Que é uma coisa muito frequente. Isso, e a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa autoescuta, né? A gente tem que se escutar também, né? Do tipo, o que a gente quer, porque a gente às vezes acaba absorvendo o que o outro quer, né? Não, imagina, espera um pouquinho, vai conhecer um cara. Enquanto esperam, o óvulo vai embora. Já vai, né? Porque a gente, né? Isso que eu falo sempre, Adriana, a gente com 35, 36, a gente tá no auge da carreira como mulher. Eu me sentia ótima, ótima, tava bem, saúde, viajando e tudo. Só que lá dentro o negócio vai caindo, que é um desesperador. Então, assim, tem um limite da natureza que precisa ser respeitado. E a mulher, infelizmente, tem esse relógio biológico que é fato. Por isso que eu falo, bora congelar, porque o congelamento não é que você vai ter a certeza que vai acontecer. Mas vai ter aquela segurança. Mas é seguro de vida, que nem seguro de vida. Tomara que você não precise, né? Mas você vai gerar menos ansiedade, vai ter uma luz no fim do túnel que vai te ajudar, talvez, passar por esse processo de uma forma muito melhor, né? Com certeza. Bom, eu acho que a gente abordou, acho que as principais dúvidas em relação à maternidade dependente. Eu acho que saber mais, eu acho que precisa, essa sua mentoria eu acho muito generosa, porque eu nem sei se tem outras pessoas fazendo essa... Eu acho que da forma como eu faço sistematizada, eu acho que não. Eu acho que não. Porque é um processo muito individual e nada como dividir a experiência, e mesmo eu como médica, né, ajudando nesse processo, você é absolutamente única e não é o processo em si, né? São sentimentos, são as dúvidas, como é que você passou como mãe, e isso a gente na clínica não consegue passar. A gente tenta acolher, tenta falar. Tem toda a razão. E até esse episódio do podcast é para ajudar essas mulheres que estão passando por esse processo ou pensando na maternidade independente, para se inspirarem em você e que isso é possível, que é um jeito diferente de formar família, absolutamente mas é legítimo e que é saudável. Então não tem essa culpa, a gente tem que ter amor, e com amor em excesso nada porque a gente de ruim precisa acontece. No mundo, não é? E a gente, espera aí que vamos mostrar aqui a capa do seu livro. Isso aqui. Gente, aqui tá o livro da Bettina, que eu já li e realmente é muito interessante, e compartilhar essa história dela é muito generosa, e ela explica cada etapa das dúvidas, e eu acho gostoso quando a gente lê, né, a gente imagina aquela realidade, a situação, e eu achei muito interessante ver como as pessoas pensam, porque eu gosto de ter um pouquinho desse processo, do gostinho desse processo, para eu entender a minha paciente também. Isso é legal, você se colocar no lugar da paciente, né? Porque são pacientes diferentes, você deve receber aqui. Aliás, eu ia te perguntar, existe essa demanda da maternidade independente? E que eu acho que a grande questão, assim, ela é verbalizada comigo e parece uma coisa meio... Quando você falou, parece que estou fazendo coisa errada, oculta, então vem primeiro para um congelamento de óvulos, e aí num segundo momento vem para o banco de sêmen. É o que eu fiz. Que eu acho que elaborando. Eu acho que é exatamente essa palavra. Porque ir direto, acho que é muito, como se fala, radical. Não acho que é radical, mas talvez rápido demais para aquela. Porque então, e aí eu tenho mais um tempo. Então, e eu acho que depois que congela o óvulo, você tem um tempo porque a angústia maior vem com essa questão da idade do óvulo, né?
dúvida, eu tenho que fazer isso. Então, congela, e essa questão da escolha, em que momento isso vai acontecer. Então, de fato, na minha experiência, eu estou tentando lembrar quem fez direto, mas eu acho que a maioria absoluta congelou para depois solicitar o sêmen. Pensar e ver o que vai fazer. E pelo menos eu falei assim, olha, se isso te angustia, vamos dar um passo de cada vez. Então, a pressão maior é a questão do óvulo. Então, ótimo, vamos tirar isso da frente. E isso já causa um alívio. E aí a pessoa vai ficar mais serena para fazer a escolha do doador. E não há nenhum prejuízo de manter esse óvulo congelado, tanto faz 1 mês ou 10 anos. Isso, o descongelamento hoje, a taxa é muito maior do que era na época que eu fiz. Exato. Entende? Muito melhor. E a recuperação da qualidade do óvulo e de promover um embrião saudável, né? De tudo isso. E ainda eu falei assim, olha, e banco de sêmen é bom, porque aí já tem o teste da fertilidade, porque a gente não sai pedindo espermograma pros parceiros, não é? Então, essa é uma das comparações que eu faço. Quando a gente faz esse processo, a gente já tem vantagem de ter todo o histórico genético, né, do doador, coisa que eu falo, pergunta pra mãe de vocês se elas fizeram isso com o pai de vocês. Não existe, ninguém faz. Você vai fazer? Não vai. Acho que hoje, só se você tem algum problema, tá tentando 1 ano e pouco, aí você começa a despertar pra isso, mas você pede do seu parceiro, faz aí, eu quero saber tudo genético, né, teu histórico. E faz parte, né, desse relacionar, de tudo isso, mas de fato, eu falo, olha, então se for banco de sêmen, eu agradeço. Pois é, eu acho. Porque o teste de fertilidade já tá seguro, já sabe que é bom, né? Exatamente. Já tá testado. E algumas considerações finais, sabe que a gente vai falar para quem tá nos escutando? Além de se inspirar em você, poderosíssima. Eu acho assim, que a maternidade dependente não é um desejo que está dentro de você, mas é uma voz, alguma coisa que vai te levar a você exercer o direito da maternidade, que eu acho que todas nós temos esse direito. E eu sei que existe uma coisa muito de intuição, né? Assim, a gente intui a maternidade, é uma coisa que está dentro da gente, né? Claro, umas mais fortes e hoje muitas nem têm esse desejo, o que ok, mas a maioria das mulheres tem esse desejo. E aí a gente vai deixar de não escutar essa voz que está no nosso coração. Por quê? Porque a gente não tem um parceiro, mas a tecnologia e a ciência hoje ajudam a gente a realizar esse sonho. Então por que a gente não vai? Tem os seus prós? Tem seus contras, como tudo na vida, né? Não diria nem que é contra, eu diria que é um desafio. E a mãe independente tem desafios maiores, sim, mas aquele amor genuíno que você tem do seu filho, e você por ele, ele por você, aí eu acho que é tudo. Não tem nem, né? Não compara, você não compara. Então eu acho isso, eu acho que as mulheres não devem se sentir, loser, perdedoras, porque não conseguiram formar sua família de modo tradicional. Você acaba meio que falando, poxa, por que a Adriana conseguiu casar e eu não? Existe isso, elas falam, escolhas. São escolhas, né? Quantas pessoas se separam? Pô, escolhi casar, mas também escolhi se separar. E separações muito difíceis também. Então cada um tem um destino. Eu não sou igual a você, minhas escolhas são diferentes das suas, e a gente tem que encarar o que a gente tem. Se a gente tem vontade de ter um sonho, tanto que o título do meu livro infantil é Sendo um Sonho Acontece, porque aqui é você aqui, não, com a sua cabeça, com o seu pensamento, com a sua energia, conseguir o que você quer, né? Pelo menos eu tentei, né? E você conseguiu. E eu que chique. Adoro esses resultados positivos da reprodução assistida. Eu conheço muito mais bons resultados do que não tão bons. Eu também. Não é? Ótimo. Taxa de sucesso é tudo, né? Não, e é claro que os negativos acontecem, mas eu falo, positivo pode estar no próximo passo, e que a gente tem que pensar nisso em relação à maternidade, em relação à vida. Tudo. E é isso, é profetizar, realizar, e sim, acontece aí. Isso, sendo um sonho, acontece. Bom, Bettina, super obrigada. Obrigada a você. Por dividir tudo, eu achei um privilégio, e você é contagiante, sabia?
Obrigada. Eu adorei, eu já tinha gostado dela lendo o livro, viu, gente? Porque eu adoro ler e essa troca de experiência, é lógico, esse tema me faz bem e eu, como mãe, eu também respeito aquelas que não desejam ser mãe, mas mesmo assim, mesmo não querendo, congela seus óvulos, vai, para essa decisão se surgir, um dia pode mudar. Porque a gente muda, né, Adriana? Quantas Adrianas você foi na sua vida? Nossa, inúmeras. Eu fui Até umas hoje eu tava 4. diferente de hoje. Então, foi mais 4. Depois desse bate-papo eu já tenho algumas mudanças. Boa. E que bom que a gente pode crescer, amadurecer, mudar, ter novas ideias e sim se conectar e sim formar uma família de uma forma diferente, genuína e ser uma mãe independente. Então, se você tá com esse barulhinho aí, com esse movimento, com essa voz, escuta esse podcast, acompanha a Bettina, que vale a pena compartilhar com ela a experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, foi ótimo. Adorei. Muito bom. Um beijo, Principalmente gente. hoje que é um dia, né? Um dia especial também pra gente. Lógico. Um grande beijo e até o próximo episódio.